Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o tema, né, um pouquinho polêmico, ah, não muito usual, mas que a gente convive no dia a dia, né? Eu vou falar sobre pacientes terminais. O que a gente considera paciente terminal, como é que é a situação diagnóstica para esses pacientes, como é que a gente chega nisso, né? Qual é o formato médico, psicológico e hospitalar, um meio da gente poder tratar um paciente desse, inclusive dentro de um convívio, de um condomínio, de algum local que essa pessoa trabalhe, ou não é conviva. Vamos lá? Bom, a gente considera terminal tudo que não tem mais, a gente supõe, não é? Nós não somos absolutos, né? Eu acho que aí depende também por que eu falei que poderia ser polêmico, não é? Porque para algumas pessoas a gente não pode inferir tempo, não é? Como geralmente a gente pode atribuir um tempo de vida para algum paciente com algum diagnóstico assim de um câncer mais agressivo, alguma coisa do tipo, né? Mas tem algumas pessoas que também têm suas crenças, né? E quem somos nós para julgar? A gente não tem as respostas para tudo que acontece no universo, né? A gente tem que nós somos assim, como meu pai costumava dizer, né? Entre o céu e a terra tem muita coisa que a nossa boa filosofia não compreende, não entende e não sabe, né? Então nós não somos absolutos, não somos, nem o Papa é. Então assim, cada um tem suas crenças, né? Cada um tem sua religião, seu formato de acreditar, né? Então, já entrando por aí, pretendo também abordar no outro programa sobre religiões, também vai ser polêmico. Mas eu tento evitar a questão de polêmicas, né? Porque eu sou adepta, eu acredito que se a pessoa acredita que aquilo possa, aquela religião, a situação, a crença, não importa. Se ela acredita, não é? Quem somos nós para a gente, né, desacreditar ou nos opormos a isso, né? Às vezes, para nossa psicologia, a energia não é energia, como é que eu posso dizer? O pensamento positivo, acreditar naquilo também dá como é que eu posso dizer? Traz alavanca uma situação positiva ou não, né? Tanto é que a gente já há estudos, né, inferindo, já entrando um pouco no tema, né, que alguns cânceres também podem ser desencadeados por aspectos depressivos, né? Por exemplo, temos exemplos já lógicos que nós já podemos entender, inclusive até alguns aspectos depressivos, que também não deixa de ser um diagnóstico importante. Por exemplo, os cônjuges, quem nunca vê um cônjuge, um falece, em pouco tempo o outro falece. Existem aspectos ali intrínsecos, né, nesse casal, na convivência, nos hábitos, costumes, né, na rotina. É difícil você cortar uma rotina de anos a fio, né? Só alguma coisa muito grave, realmente, e a gente daí estaria falando de traços de caráter, que é como eu bem exemplifico nas separações, né? Que daí seria, claro, quando eu trouxe à tona tema casamento e separação. Casamento que mantém a hegemonia da relação, a cumplicidade. O que termina? A falta dela, não é? Então é simples, em duas palavras, né? Entramos na separação quando a falta da cumplicidade se estabeleceu, né? Mas a gente não está falando desses compromissos assim mais longos que trazem uma depressão importante ou até faz essa outra pessoa adquirir um câncer. Inclusive isso também, a gente, além de casais, nós temos a situação de gêmeos, né? Gêmeos são assim também, é algo assim que um sente, o outro sente. São coisas ainda assim, fora um pouco da nossa... Há muitos estudos, né? Nada conclusivos, mas assim que foge um pouquinho a nossa filosofia. A gente pressupõe do convívio, daquele convívio, por exemplo, dos gêmeos, como eu falei, que já seria alguma coisa embrionária, né? Do casal, é o excesso de cumplicidade, né? De tal forma que um não consegue viver sem o outro, né? E a cumplicidade, a base dela, qual seria? Claro, já estou entrando em doenças aqui, em situações que levam o paciente a ser terminal e, enfim, né, acabar perdendo a vida. E estamos falando em bases importantes, assim, ó, respeito, não é? Fidelidade,
e confiança. Qualquer um dos três, que são os bases, pilares da cumplicidade, qualquer um dos três abalado, acabou a cumplicidade, né? Nós já não temos mais integridade dessa palavra, né? Quiçá do sentimento, né? Da expressão. Uma vez abalada, para sempre abalada, é muito difícil, é muito difícil. E quando eu falo de fidelidade, eu falo aquela de alma mesmo, assim, que você depositou confiança, né? E uma confiança extrema nessa pessoa. Então são situações, e aí essa confiança resta abalada por uma situação nem tanto sexual, também pode ser importante, né? Mas nem tanto sexual, mas de fato relacionada à situação clara da ruptura, da quebra, não é? Daquela fidelidade visceral mesmo, né? Que está além da carne. A gente não está falando da cumplicidade carnal, não é que um homem vai ter uma relação, não é, enfim, não, a gente não está falando, também estamos falando disso, também é importante, pesa, não é? Mas a situação da exposição da pessoa, assim, não tem explicação, né? Mas vamos voltar para o nosso tema. Eu aqui trouxe os motivos que podem levar um casal, um gêmeo, né, a uma perda imediata do cônjuge. Logo em seguida, um deles tem a partida, né? Mas a nossa situação é situações de pacientes terminais. Eu tive uma experiência muito tempo atrás, mas foi uma experiência muito intensa, né? E me resultou alguns outros acompanhamentos hospitalares posteriormente, não necessariamente nesse hospital que eu tive essa experiência, né? Mas eu fui locada diretamente com pacientes terminais. Era o meu paciente de terceira idade e terminais, né? Os senhores veem, né? Nem todos os pacientes de terceira idade são terminais, e nem todos os terminais são de terceira idade, né? E como é que a gente define um paciente terminal? Quando não tem mais, digamos assim, a medicina chegou num ponto estratosférico, tipo, não temos mais recursos, né? Tudo foi utilizado. Fizemos de tudo para podermos atingir esse objetivo e não deu, não há mais o que fazer, né? Claro que um médico, alguém assim, infere um tempo, né? Dá uma ideia, né? Para alguns erroneamente, para outros pela ansiedade, que tem até um planejamento, que quer saber, na verdade é um direito da pessoa poder saber, ter propriedade disso, né? Para outros, né, há a necessidade de poder se estipular, né, assim, aspectos de vida, aspectos de apostas, né, aspectos de preparação familiar. Então, assim, é entendível, é um direito elegível e constitucional previsto para esse paciente, que ele possa ter propriedade disso e fazer o que ele quiser com esse diagnóstico. Bom, mas antes da gente chegar no diagnóstico, então vamos definir. Um paciente terminal é quando não há mais recursos. Recursos, assim, foram estratosféricos. Um tipo de filme que a gente pode ver, inferir isso. Claro, mas seria um caso. É aquele filme Como Eu Era Antes de Você. Ali nós temos aspectos claros de um paciente terminal, né? Ele está se encaminhando para isso, né? E claro, alguns países aceitam o que ele fez, né? Foi uma prática que para nós não é usada, é uma prática violenta, não é? Tu assistir uma pessoa aceitar a morte dela é complicado, né? E, bom, mas esse paciente, ele acaba indo para um outro país, enfim, que aceita essa prática e acaba fazendo essa prática, assim. Mais ou menos é isso. O filme é um filme bem interessante, dentro de uma linha pesada, porque a gente gosta de ver pessoas indo embora, partindo, né? Faz parte, a gente tem aquela ideia do convívio, da integralidade de todos juntos, do convívio familiar, né? Entre amigos, né? Mas, bom, né? Então, definindo, paciente terminal é quando esgotaram-se as possibilidades médicas, né, vindo pelo lado da medicina, ou quando, e aí atenção que eu vou falar,
ou quando, para ele mesmo, esgotam-se os dados de realidade, esgota-se mais, assim, ó, a vida, não é? Há um vazio existencial. E aí a gente chega nos casais, a gente chega nos gêmeos. Né? Por quê? Porque é o que a gente detecta. Há um vazio existencial. Em especial cônjuges de longa data. Cônjuges de longa data. Tipo assim, é questão de meses a ida de um, entre a ida de um e de outro, inclusive em aspectos inconscientes. Né? Inclusive em aspectos inconscientes. Tipo assim, a gente tem uma situação de, por exemplo, eu acompanhava também uma clínica de idosos, né? Então logo ia um partia, não demorava muito, outro partia, parecia que havia um aspectos inconscientes, e os dois sem consciência, né? Então parecia que assim, algo transitava, e que a gente não sabe mensurar o que é, né? A gente tem uma ideia do que possa ser, né? É uma ligação importante, enfim, né? Que fugiria até um pouco os aspectos da psicologia, né? Para quem acredita. Mas, enfim, o Espiritismo explica isso. Nesses tempos eu estava com um amigo que falava muito sobre isso, né? Mas não é a minha intenção aqui, então a gente não vai... Eu vou falar de religião em outro momento, né? Porque sim, eu vivenciei algumas práticas importantes com pessoas com religiões variadas. Quando a gente passava o diagnóstico, eram situações assim, inesperadas, né, que se criavam, e por religiões diversas, né? Então cada um havia uma crença em cada pessoa. Mas não é isso que eu estou falando agora, estou falando nessa situação de diagnóstico. Então, definimos diagnóstico terminal, quando o paciente não tem mais cura, ponto, né? Eu tive vários nessa situação, vários, né, pacientes, infelizmente, e aí a gente passa para uma outra situação de dar o diagnóstico, né? É uma situação complexa, né? No meu caso, lá, né, nesse hospital, nós tínhamos havia uma certa, digamos assim, houve uma eleição, digamos assim, que eu conseguia transmitir com mais facilidade, digamos, né, de uma forma mais sensibilizada, alguma situação mais importante, né? Claro, e aí agora vem essa situação, né? Esse paciente quis saber, né? Tem pacientes que não querem saber o tempo que o médico passou, tem pacientes que não querem saber o tipo de tratamento, querem viver, simplesmente viver. Bom, aqueles dados de fidelidade são deles, né? Querem pegar uma malinha e viajar, vou vender tudo que é meu, vou ir. Outros não, quero ficar na minha casa, com meus familiares, que não quero mudar minha rotina, né? Outros mudam algumas práticas, mas ainda assim querem ficar perto da família. Outros não querem viajar, ou querem, mas querem manter as suas raízes, né? Então, assim, ó, nós vemos de tudo. Assim, as situações que se criam posterior a esse diagnóstico são as mais variadas, né? Bom, a gente pode inferir que um câncer hoje, por exemplo, uma neoplasia maligna, ela possa ser considerada um paciente terminal? Não. Não pode, não pode. Quem tem câncer não tem uma arma na cabeça, não tem. A neoplasia é uma doença da modernidade. Teoricamente, existem os recursos cada vez mais avançam para essa situação, para a contenção dessa doença, mesmo que não haja uma cura. Mas a contenção dela é importante, é significativa, de tal forma que às vezes tu infere um tempo para aquele paciente, ele dura 30 anos mais e às vezes tu vai antes, né? Isso já aconteceu, já cansei de ver pessoas assim, até meus pacientes também, que estavam caminhando na rua tranquilamente, né? Depois de um diagnóstico assim médico de pouco tempo, né? E aí se passaram anos e eu ainda encontrava esses pacientes, né? Tudo é mente, o espírito, não é? A pessoa não ser contrariada, ela tá dentro do ambiente dela, não ser ironizada, ter um ambiente tranquilo e acolhedor, né? É o mínimo que se espera. Mas, então eu deixei claro que é um paciente terminal. Aí a gente vem, eu vou falar brevemente da situação diagnóstica, né? Quando a gente vai passar um diagnóstico, isso é um diagnóstico, ele é digamos assim, instrumento
particular. É um contrato desse médico com aquele paciente. Quando eu vou numa clínica fazer um exame, aquela clínica dá para a Virgínia novo, um documento lacrado, fechado, e é meu. Ele não é para ser compartilhado. Não pode ser compartilhado. Essa clínica é proibida de... eu poderia, inclusive, entrar contra essa clínica, né? Se algum aspecto meu, de algum exame meu, saia veiculado, né? De alguma forma. A situação, então, do diagnóstico, ele é único e exclusivo desse paciente. Ponto, parou ali. Ele não é conteúdo de mídia, ele não é conteúdo de capa de revista, ele não é conteúdo para ganhos secundários, ele não é conteúdo para filme, ele não é conteúdo para se fazer conluios, ele não é conteúdo para angústia para essa pessoa, ele não é conteúdo para filme se a pessoa não quer, ele não é conteúdo para ironias dessa pessoa, ele não é conteúdo para desviar da rota dessa pessoa que eu estou falando, se é aquilo que dá prazer a ela. Porque o que uma pessoa busca quando ela tem isso, né? Quando ela tem um diagnóstico desse? Ela vai buscar apoio nas coisas que ela gosta, é natural, não é? Ela vai se basear na identidade dela. Isso é o abecedário, não precisava nem estar falando isso aqui, não é? Muitos dos senhores já vão saber disso. As pessoas se enraizam mais nos seus trabalhos, se enraizam mais nos seus afazeres, né? É isso, é o que dá estímulo a elas, é o ambiente acolhedor que elas têm e que não altere essa rotina. É o que nós dizemos, deixa eles ficarem com a rotina deles. Né? Que não se altere essa rotina, que não se altere essa dinâmica que essa pessoa criou para ela. Ela não está andando com uma corda no pescoço como uma forca, não. Ela está levando a vida dela, ela vai querer fazer compra, ela vai comprar, ela vai para um shopping, ela quer ter relações, ela vai ter, a vida dela continua, não é? Com aquele pezinho a mais, que, como eu disse, tudo depende como ela vai levar, mas não pode pesar. Então, aspectos assim de conluios, coisas escondidas, né? A intimidade exposta, para que dar esse peso para uma pessoa no momento desse? Se ela confiou em alguém, passou esse diagnóstico. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o diagnóstico é dela. Nós no hospital, nós tínhamos que dar o diagnóstico para a pessoa, para a própria pessoa. Eu não poderia dar para o marido, para o esposo, o marido queria saber antes, ok, você vai saber junto com ela, junto com a esposa, porque o diagnóstico é dela. Se ela quiser, eu ainda chego ali, digo, olha, vou te passar o diagnóstico, quem você quer presente? Essa, tem algum problema? Não, eu não quero, eu cansei de ouvir isso. Isso é uma coisa só minha, por favor, se retirem do meu quarto. Cansei de ouvir isso. Não foi um nem dois, foram vários. Doutora, comigo primeiro. E aí? É um diagnóstico dela, privado. Não é ela não saber, é só ela saber, não é? Apenas a ela cabe isso, a ninguém mais. Não é? E isso tem que ter propriedade. São exames próprios, propícios, após muita luta, após ter esgotado todos os tipos de tratamento. É um conteúdo que tem que ser feito baseado em exames de alta resolução. Um médico não pode inferir, olha, um raio-x de coluna, por exemplo, olha, aqui tem câncer disso, daquilo, ela é terminal, e aí espalhar para um prédio. Ia todo mundo preso, né? Ia faltar camburão, porque seria uma maldade muito grande. Né? Primeiro, porque nós não temos aspectos claros. Segundo, por ser dela, eu digo dela a pessoa, né? Ela faz o que ela quiser com isso, quando ela tiver propriedade. Quando ela tiver propriedade, não é? Então, assim, são situações importantes, claro, a gente tem que ter todo o manejo, não passar isso, a gente tem que ver o momento certo que essa pessoa está ali, tem pessoas que levam muito, todas as pessoas que eu tive contato, todas, e não foi pouco tempo, tive muito tempo, não é?
todas levaram muito bem, né? Talvez a forma de passar, enfim, né? A gente tem que passar os dados de realidade. O que está acontecendo? Olha, está acontecendo isso e isso. Né? O senhor tem um câncer, isso. Mas nós já fizemos isso, né? Então, assim, ó, haverão... Claro, quando a gente passa esse diagnóstico, é um diagnóstico tipo assim, ó, aqui no hospital não tem mais o que fazer. Né? Esse que é o diagnóstico, como é que eu posso dizer? Que é o diagnóstico para paciente terminal, né? Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais quimio, não tinha mais rádio, já se passou por tudo, não tinha mais o que fazer. Né? Agora, claro, não posso pegar uma pessoa assim, não é? Baseado em situações familiares e dizer assim, ó, olha, eu não vou contar para ela, isso não existe. Ela está lúcida falando, ainda mais fora da área, né? Ela está lúcida falando, ela tem que ter propriedade. Né? Não é pegar, e nem nós poderíamos, por exemplo, fazer alguma aposta, pegar e operar essa pessoa. Eu digo nós porque às vezes também entrava em salas cirúrgicas, eu sou psicóloga, eu também às vezes era requisitada, o paciente dizia, eu quero que a senhora esteja presente, às vezes eu ia, né? Porque a gente achava terapêutico isso naquele momento. Né? Por quê? Porque um familiar não poderia entrar, então teria que ser alguém da equipe, porque a nossa equipe era interdisciplinar. O que é isso? Todas as aulas se correspondiam, porque era um giro muito grande de pacientes, né? Então, cada psicólogo era alocado para algum setor especial e a gente ficava tratando aquilo. Mas assim, ó, claro, essa pessoa chegou, né? Teve esse diagnóstico, né? Se tentou tudo, não é? Havia muito alto risco que essa pessoa poderia ficar na mesa. Eu tive, para mim, respostas tipo, doutor, eu quero tentar tudo, e eu também tive, eu não quero mais nada, eu quero ir para minha casa. Ambas situações foram atendidas. Eu digo ambas de números, né? Eu dei um exemplo apenas. Todas as situações foram atendidas, como esse paciente quis. Né? Eu quero apostar, não quero apostar, porque eram situações de risco. Né? Então, assim, a equipe também não poderia dizer assim, olha, a gente vai assinar embaixo, que nada vai acontecer. Não tinha como isso. Né? Porque a pessoa poderia, claro, ficar durante a cirurgia, não ter resistência para isso. Né? Então, porque eram cirurgias às vezes extensas, eram 3, 4, 5 cirurgias que precisavam uma atrás da outra. Uma pessoa como eu, assim, uma estrutura franzina, bom, ela vai fazer um cálculo rápido. Não quero. Eu quero ter a minha tranquilidade, a minha paz, sem ironia, sem deboches, né? Na minha casa, na minha residência, sem ninguém saber, eu levo a minha vida. É um direito dessa pessoa. Não é? Vai bater no prédio na vizinha do lado para saber se ela vai te dizer o diagnóstico dela. Olha, tu foi no médico, qual é teu diagnóstico? Ela vai abrir para você? Não vai. Então, obviamente, o diagnóstico de um paciente desse não pode ser aberto. Né? Ele é único e exclusivo daquela pessoa. E é tão grave que, por exemplo, se algum vizinho, estou criando uma hipótese, né? Se algum vizinho meu do prédio sabe esse diagnóstico, eu poderia entrar contra ele, inclusive pedir a prisão imediata dessa pessoa e, entrar com danos morais e retirar o próprio apartamento, por exemplo, dessa pessoa. Não existe explicação para uma coisa dessas. Né? Esse diagnóstico é único e exclusivo dessa pessoa e é ela que tem que saber, não é? E assim, ó, não... houveram situações, sim, que a pessoa teria que ir para uma cirurgia, né? E, algumas pessoas também dizerem que não era relacionado ao diagnóstico, né? Olha, não diz para ela que ela vai fazer uma cirurgia, mas como assim? Como não diz para a pessoa? Uma pessoa como eu, lúcida, capaz, não é? Como é que você não vai dizer para a pessoa o que ela tem de cirurgia para fazer? Chegaria a ser até patético, não é? Como você não vai dizer? Quer dizer, a pessoa vai sair da mesa sem se situar, que isso? Claro, salvo um acidente de carro, uma parada cardíaca no meio da rua, tudo bem, não é? Claro, a gente entende. Agora, uma pessoa ser hospitalizada assim, ela saber o que ela estando hospitalizada, nós fazermos uma cirurgia de vários órgãos sem a pessoa ter consciência, que isso? Que isso? Não é? A gente não está pegando um cachorro na rua, né? A gente está... É uma pessoa lúcida e capaz, não existe. Né? Ela tem que ter propriedade acerca das situações, do que ela está correndo de risco ou não, ou do que ela vai querer inferir. Ela vai querer algum talho no seu corpo, pode ser que ela diga não vou querer, e aí? Isso parte dela.
E não são aspectos de fora apenas, são aspectos que ela sabe lidar. As pessoas sabem de si, não é? Então a gente tem que, por isso que existe um psicólogo para conversar, para falar, olha, não é? Tentar algum ajuste, não quer, ok. Era nossa, não é? De todos os psicólogos, que éramos muitos, né? Um hospital enorme. Era a nossa, como é que eu vou dizer? Era a nossa instrução, não força, até porque não tinha como forçar. A gente estava falando com pessoas adultas, mesmo que elas estivessem ali, como é que eu posso dizer, não é incapazes, é a palavra, estivessem debilitadas, altamente debilitadas, né? Haviam alguns aspectos de consciência em alguns momentos, mesmo assim elas eram comunicadas, não quero, ok. Não quero falar para esse, não quero falar para aquele. Estamos com pessoas lúcidas, então sei de dar diagnóstico desse para senhores de idade, né, de um câncer terminal, senhores de idade assim complexa, né, e importante, assim, quase 90 anos, saírem caminhando do hospital já com esse, doutor, eu quero ir para casa, eu quero falecer na minha casa, ok? É um direito que ele tem, é dele. Aí eu ainda falei, vem algum familiar lhe buscar, não quero que ninguém saiba, isso é um conteúdo só meu, ok? É dele apenas, era só dele, isso é privado, é garantido por lei, diagnóstico, é algo privado. Seria invadir a privacidade dessa pessoa se pegasse e expusesse isso. Seria desumano, ainda mais se tu não tem conhecimento. Se eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou inferir o que eu acho? Eu nem convivi com ela. Ela não, para meus filhos não dá para passar, porque né, quem mais além dele vai saber? Ninguém. É ele o meu objetivo, é ele meu objeto. Não é? Então assim, ó, se alguém pega e espalha esse diagnóstico para fora, ou faz reuniões, digamos assim, com vários outros médicos, sem a pessoa saber, isso é uma psicopatia total. Nós estamos lidando sim com aspectos psicopatas, porque quem é normal não vai fazer isso. Quem é normal não quer dizer, a única pessoa que tem o direito de ter aquela propriedade, daquele diagnóstico, é a única que não tem. Mas aonde se viu uma coisa dessa? Eu tive uma situação até para exemplo, também uma outra situação de exemplo, eu já dei várias, né? Mas assim, eu tive uma paciente que erroneamente pelo hospital, ela foi tratada bom, agora não tá me vindo o nome, mas ela foi tratada por uma outra doença muito similar, que ela engana um pouco, né? Tipo assim, um enfisema, que na verdade era um câncer, e acabou evoluindo porque ela foi tratada por uma coisa, né? Mas, agora me fugiu a palavra, enfim, mas me fugiu a tipificação da doença. Mas enfim, ela foi tratada erroneamente, ela voltou para o hospital, ela já tinha um câncer generalizado, mas assim, agressivíssimo, em todas as partes do corpo, muito violento, estava no estágio assim, avançadíssimo. Né? E uma paciente jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, não chegava a 30 anos. Né? E ela disse, doutora, não moro com ninguém, não tenho ninguém, e tenho um namorado, não quero que saiba. Bom, ok? Então, claro, ela por solicitação, ela pediu acompanhamento nosso, da equipe, que a gente, claro, por solicitação, por ela morar sozinha. Mas é isso, né? Não houve nada pelas costas, nós éramos claros, né? Nós éramos claros na situação. É aquilo, a gente tem que inferir também, a gente tem que saber qual é, nós temos que ter primeiro propriedade, né? Como é que eu vou dizer? Nós temos que ter um diagnóstico baseado em exames propícios, de alta resolução, não inferir alguma coisa, não inferir alguma coisa, como eu bem dei o exemplo aqui. Um exame de raio-x não quer dizer nada, porque ele pode vir com resquícios de outros exames anteriores, né? É um papel, é um plástico simples, um plástico sujo, é um exame sujo, digamos assim, né? Que a gente considera, desculpem a palavra, mas é exatamente esse nome. Por quê? Porque ele pode vir com algum aspecto, alguns pontos na imagem, alguma coisa assim que denigra a imagem daquilo ali, mas não pode vir a tal ponto de denegrir a imagem do paciente, né? Da pessoa que fez.
tipo, ser espalhado, a sujeira da imagem a gente entende, a sujeira da exposição de um diagnóstico falso, não tem explicação. Mesmo que posteriormente venha a se confirmar, mas por um exame único de raio-x não pode se inferir, não pode, de forma alguma. E esse diagnóstico é dessa pessoa e a ela pertence somente a ela. Então, assim, muito pouco adianta conluios, muito pouco adianta. E assim, ó, são situações bárbaras, patéticas que a gente vê. Eu estava vendo uma situação esses dias bem complexa envolvendo uma criança, irem para frente do hospital, bater panela, que é isso? Que isso? A gente está vivendo aonde? Na Idade da Pedra? Ela já deve ter os desconfortos dela, a equipe já deve ter os desconfortos dela. Não vamos pesar mais. E o que a pessoa quer fazer com aquilo é dela, ela é adulta, é dela. Volta a inferir, não é? Isso seria mais ou menos eu espalhar um diagnóstico, seria aquilo que eu falei. É tão patético quando eu bater na porta da vizinha e dizer: tu foste no médico, fui, e agora qual é teu diagnóstico? É esse. Ah tá, eu vou espalhar, não te importa. E é um conteúdo tão grave que nesses tempos, assim, se mudou para o meu prédio uma senhora. E essa senhora, enfim, estava espalhando que ela tinha uma doença. Chegaram para mim: olha, tu sabe que aquela senhora chegou e ela tem uma doença. Eu olhei para ela e disse: não fala para mim. Eu não quero saber nada. Se ela um dia quiser me passar, eu vou saber dela. Mas de você eu não quero saber. Por quê? Porque eram aspectos íntimos dela. Eram aspectos íntimos dela. Obviamente eu não posso aceitar que ela bata portas, ou bata panela, ou bata na parede quando eu estou falando, não é? Porque se eu de certa forma fui ética com ela, a gente espera no mínimo uma reciprocidade. Espera-se, não é? A gente está lidando no mundo dos humanos, né? Não dos animais ainda. Por falar em pets, eu fiz até uma situação pet nesses dias, né? Eu fiz um programa com pets, é bem interessante. Mas assim, então a gente parte do pressuposto que o humano vai entender, não é? Que não vai querer invadir a vida do outro, isso é o básico. Não é? Ah, mas eu disse que eu sou marido, mas para aí, mesmo que fosse casado, não importa. Esses aspectos são dela, ela tem que concordar. Viram um marido? Ele entrou no prédio, ele bateu na porta, ele tem propriedade, ele tem aliança, essa pessoa conhece, é verdade? Há quanto tempo ela mora? Não é? São aspectos a mais, não é? São aspectos a mais que pioraria a situação, né? Se isso não existisse. Né? Agora, se a pessoa é lúcida e capaz, já seria um horror ela não ter acesso a isso. Agora, uma outra pessoa se passar por intimidade, aí a gente estaria num crime assim, estratosférico. Né? Claro, tudo tem repercussão, porque se esse diagnóstico foi passado, mesmo sem autorização, sem essa pessoa ter conhecimento, isso é gravíssimo, é conteúdo criminal, compactuado por psicopatas, né? Porque é óbvio que é uma psicopatia, né? É óbvio. É inadmissível isso ser passado adiante. Isso é conteúdo daquela pessoa, ainda mais se ela não tiver propriedade. Ainda mais se ela não tiver propriedade. Nós não estamos fazendo um circo ao redor dessa pessoa, nós temos que deixá-la em paz, para ela saber, para ela poder decidir a vida dela. Tem um outro filme que eu acho bem importante, que é com a Queen Latifah. É bem interessante. É assim, As Férias da Minha Vida, se não me engano é esse o nome, né? Ela recebe um diagnóstico errôneo, mas fora os aspectos de comicidade, né? Ela tem tempo para raciocinar, para ver o que ela quer fazer da vida dela. E ela decide o que ela quer fazer da vida dela. Tem um outro filme que é bem interessante também, se não me engano, são com amigos, né? É o Antes de Partir, eu acho que é esse filme, que se eu não me engano também engloba, eu não me lembro agora o nome dele, mas eu acho que tá o De Niro junto, acho que tá o Robert De Niro ou o Al Pacino, um dos dois que tá nesse filme, né? E é bem interessante esse filme, né? É bem interessante, se não me engano, Antes de Partir. Né? Os amigos decidem fazer coisas assim, alucinantes e tudo mais. Cada um decide o que quer.
Cada um decide que. Eu soube também aqui, eu acho que até que não vai ser novidade, de uma senhora que teve um diagnóstico, ela tinha 80 e poucos anos, foi fazer as coisas que ela queria, ela se vendeu tudo que era dela, disse, vou saltar de paraquedas, vou fazer, né? Então eu acho assim, ó, cada um tem o seu hábito, né? Cada um tem o seu formato, cada um vai eleger o que acha bom. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de ficar na minha casa, com as minhas coisas. Cada um depende, não sei, não posso inferir, né? Porque uma coisa é tu vivenciar, outra coisa é tu supor, né? Tal qual esse exame de raio-x, né? Uma coisa é ser certeira, outra coisa é você imaginar que possa ser, baseado num exame que realmente ele é confusional, né? Você olhando, você não consegue, porque é preto e branco, não tem aspectos nenhum de fidedignidade, né? Um exame para a coluna. Eu estou dando um exemplo. Né? Mesma coisa você vê um exame para o pé e dizer, olha, eu tenho câncer. Não pode. Né? Se você está vendo um exame de coluna, você não pode determinar. Então, assim, ó, um diagnóstico desses, ele é de alta complexidade, alta responsabilidade, né? E assim, ó, não há necessidade alguma de monitoramento. Nós não fazíamos isso no hospital. E os pacientes saíam às vezes com dias, não há necessidade nenhuma. É patético, né? São pessoas adultas, né? E saíam pela porta sozinhos. Então assim, não há necessidade alguma de monitoramento. Monitoramento disso, monitoramento do outro, monitoramento... Não há necessidade. Né? Se não tem aspectos de demência envoltos, né? Que aí a gente vê numa fala como essa que eu estou falando com os senhores aqui, né? Não há aspectos de comprometimento cognitivo, que também numa fala dessas a gente percebe, né, na rapidez da fala. E na sincronicidade dos assuntos, início, meio e fim, a gente consegue perceber isso. Então não há aspecto de nenhum jeito, então assim, a pessoa não quer exposição, não faça. Né? Porque às vezes também a pessoa pensa, eu vou fazer uma homenagem para quê? Se a pessoa não quer, e se a pessoa tem ideia de lutar, então assim... deixem essa pessoa em paz, né? Agora, aquilo, espalhar diagnóstico é crime. Crime previsto em lei, com prisão. Com prisão. É aquilo, como eu falei, ninguém quer dar seu diagnóstico. A vizinha do 8º andar, eu não quero saber dela, o que ela fez no exame dela. Não vou querer saber o exame dela. Por que ela vai ter acesso, por exemplo, ao meu? Seria descabido isso, né? Aliás, eu nem a conheço, né? Então, isso já... Mas, enfim, essa é a situação, né? Estou criando exemplos aqui, né? Então, assim, para entrar na intimidade, realmente tem que ter tido convívio, né? E esses pacientes que a gente diz que não querem passar seus diagnósticos para terceiros e que a gente, claro, a gente tem que respeitar, os familiares estão ali, presentes. Não é gente do outro mundo que fala pelo WhatsApp que a pessoa nunca conheceu. Não. A pessoa está ali presente, carne e osso, teve um relacionamento, carne e osso, não é? Então era visto, entrando e saindo. Coisa que se não se estabeleceu, obviamente piora mais a situação, óbvio. Não se pode passar um diagnóstico via digital, via rede digital. Olha, isso também é fora da realidade, né? Para quem digitalmente diz que é filho, isso também me aconteceu uma vez. Eu estava com uma senhora e o filho ligou, doutora, me passa por e-mail uma foto, né? Eu digo, não, de jeito nenhum, sem ela saber, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vem até o hospital, vá até o quarto dela, fale com ela, vocês me chamem, ok, vai ter acesso à documentação toda. E é isso. Diagnóstico é privativo do paciente. Diagnóstico espalhado é crime e quem faz parte de conluio é psicopata. Não existe outra, é uma cadeia de psicopatas. Não existe outra situação. Não há necessidade, como eu disse. Essas pessoas estavam para morrer. Nós poderíamos ter horas ou dias. Elas saíam do hospital caminhando e, bom, elas tinham o nosso telefone, tinham o telefone do médico, tudo mais, ponto. É isso. Nós só podemos ir até ali, mais é ridículo. Mas é invadir a privacidade, a intimidade daquela pessoa. Se ela não quer, não quer. Depois de consultada, então, obviamente, assim, ó, ela sem ter propriedade, nem pensar.
Mas de jeito nenhum. Ela está demente? Não. Ela é adolescente, criança, alguma coisa? Não. Então, lamento informar. Ah, mas tem pode ser que tenha um câncer de cérebro. E aí? Não é? Eu tive pacientes que tiveram câncer de cérebro durante anos e viveram durante anos muito bem. Mas é isso, né? Eu quis esclarecer. Então, situações terminais não engloba, também engloba um câncer, tá? Mas depende de como você vai levar essa situação, essa doença. Tem gente que leva muito bem, tem gente que se cura muito bem, porque o astral, né, que também infere, também influencia, né? Assim como uma depressão pode ser mais fatal até que um câncer. E como é que a gente chega nos aspectos depressivos, né? Ironias, brincadeiras de mau gosto, deixar essa pessoa angustiada, né? As mesmas falas, conluios, segredos, ambientes estressantes, né? Você ouvir brigas do lado de um vizinho, digamos, tudo conteúdo estressante, né? Batidas de porta, panelaço, sabe? Coisas assim, fora, que estão fora. O que um paciente desses precisa? Aconchego, né? Precisa poder trocas. Ele precisa, talvez, assim, um vizinho que ele vai chegar e vai conversar com o vizinho. Não que o vizinho feche a porta na cara dele porque ele está monitorando esse vizinho com imagem roubada. Estou criando uma hipótese, né? Não é isso que ele precisa, né? Porque isso está levando mais rapidamente. Então, se essa pessoa não tem esse entendimento, essa maturidade para entender isso, bom, né? Eu digo vizinho, né? Se o vizinho não tem maturidade para entender isso, bom, porque daí se vocês estão, assim, ó, vamos supor, né? Se as pessoas estão tentando entender, né, que a pessoa que está, que vai receber o diagnóstico não tem maturidade, bom, isso não cabe a eles, né? O diagnóstico é da pessoa, ela é adulta, ela está falando, ela não tem nenhuma doença mental tipificada, não tem. Ela não tem nenhum retardo envolto, não tem nenhuma síndrome, não tem nada mental que possa avaliar, né? Então, assim, ó, não pode uma pessoa ainda mais extraterrestre, assim, que caiu de paraquedas, dizer, olha, eu não quero dizer. Vamos supor isso que seja uma autoridade. Ele não pode tomar essa situação sozinho. Olha, eu não vou passar para ela. Que isso? Que isso? É um direito dela. Não tem. Eu nesses dias até tive uma situação importante com a autoridade, até foi uma boa trazer isso, né? E eu fiquei sabendo que pela polícia, qualquer autoridade não tem direito em se sobrepor sobre os direitos da pessoa. Não tem. Por exemplo, divulgar diagnóstico ou esconder o diagnóstico seriam dois deles, né? E avaliar a maturidade não cabe a essa pessoa, ainda mais se essa pessoa, nesse caso específico, essa pessoa havia tido uma relação com essa outra pessoa. Então, obviamente, ele já estava fora do nicho de poder fazer alguma avaliação, porque ele já tinha um comprometimento sentimental ali. Então, assim, ó, descarta na hora. O que fala não tem pouca validade, quase nada, praticamente zero, né? Na verdade, não chegou a se estabelecer uma relação, mas se a pessoa inferiu que sim, eu até falo isso muito no voyeurismo, né? Que pode acontecer. A pessoa, assim, ó, se colocar num lugar como se aquilo real fosse, né? Vivesse, não é, de uma forma digital, como se aquela família fosse pertencente a ela, como se, sabe, sem nunca ter estado de corpo presente, quiçá a gente ter ouvido a voz. Mas isso eu deixo claro em voyeurismo, deixo muito claro também em invasão de privacidade. Estou agora fechando essa questão de diagnóstico, eu acho importante, eu falei de diagnóstico na amnésia um tempo atrás, mas pacientes terminais estou falando agora, então assim, me estendi um pouco mais, porque também engloba uma situação diagnóstica, mas paciente terminal é todo o paciente. Aqui, vamos só recapitular. Diagnóstico terminal é quando não tem mais possibilidade de nenhum tipo, né, para aquela doença, tipo assim, a pessoa já passou por todas as situações, né? O que pode vir a contemplar um câncer, mas assim, num estágio muito, muito, muito avançado, que já tentaram várias situações, né? Mas, reitero, diagnóstico é propriedade privada dessa pessoa, conteúdo criminal se exposto,
né? E sim, tem que ser passado a ela primeiro. Ela tem que ter posse de propriedade. Olha, eu tenho isso, e decidi fazer isso com aquela pessoa, tudo mais, né? São aspectos de confiança que daí vão se estabelecer a partir dali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Foi um pouquinho longo, né? Claro, é um tema que exige um pouco mais da gente de fala, explicações, né? Desejo a vocês uma boa semana. A gente volta a se falar na próxima semana para mais insight. Até lá, boa semana pra você. Tchau.